Olá, irmãos, estimados amigos, nós estamos aqui pela graça de Deus para o estudo de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas, o sacrifício final. Cristo hoje está no santuário celestial realizando a obra de expiação dos pecados, a obra do juízo investigativo, onde cada vida é passada diante do tribunal divino. Cristo, o nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, realiza essa obra. E ali, diante do tribunal divino, como nosso advogado, ele pleiteia a causa de todos aqueles que se entregaram a ele, aceitando os seus méritos pelo seu sacrifício. Esse é o momento da porta da graça está aberta. A porta da graça ainda está aberta para cada um de nós. Um dia ela irá se fechar, assim como se fechou para a nação judaica como povo, aquele povo que rejeitou a Cristo, aquele povo que rejeitou as suas palavras, rejeitou a verdade, ungido de Deus, né? Então nós devemos tomar cuidado, analisar a nossa vida nesse período em que nós estamos vivendo de juízo investigativo e nos voltar mais e mais para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Nós podemos ver em Daniel 9:25 como ocorreu, né, o tempo, o período de graça para o povo judeu como nação, e eles rejeitaram. E essas 70 semanas, elas são parte integrante das 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos proféticos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós vemos aqui o tempo de graça que passou para os judeus, né? Deus deu um período de graça para aquele povo, 70 semanas. E esse povo nós sabemos que rejeitou o Messias. O remanescente desse povo aceitou, né? Os discípulos e muitas pessoas que então receberam a mensagem, até que a mensagem foi pregada aos gentios, né? Porque o povo judeu, então eles rejeitaram a graça divina, rejeitaram o Messias. E hoje nós também podemos correr o mesmo risco, estamos correndo o mesmo risco de rejeitar Cristo Jesus, o nosso Salvador, rejeitar as mensagens divinas para a nossa vida. Precisamos a cada dia nos apegar a Cristo pela confissão de pecados, pelo arrependimento, pela conversão dia a dia. O sangue de Cristo, embora deva libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não cancela o pecado, o qual continua registrado no santuário até a expiação final. Por isso, na simbologia, o sangue da oferta removia o pecado da pessoa arrependida para o santuário, onde permanecia até o dia da expiação. Então, Cristo nos liberta do pecado. Nos arrependemos, confessamos aí nosso pecado, mas esse pecado continua registrado, né, para passar pelo juízo. Assim como acontecia no Israel no passado, no dia da expiação, hoje está ocorrendo a obra de expiação no santuário celestial. Naquele tempo, a nação judaica passava pela obra de expiação, pelo juízo de Deus, uma vez ao ano. E nós estamos vivendo, então, esse momento de juízo investigativo, onde nomes são passados, nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Que pela graça de Deus nós possamos nos achegar a Cristo e que possamos ser achados, né, íntegros diante de Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O primeiro tópico vem nos falando o começo da profecia. A letra A, quando a profecia das 70 semanas ou 490 anos começa, Daniel 9:25. Então, as 70 semanas ou 490 anos são parte integral dos 2.300 anos, das 2.300 tardes e manhãs, e depois o santuário seria purificado. Esse santuário é o santuário celestial. Aqui é o período de graça sobre a nação judaica. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas.
As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então a profecia dos 490 anos começou com o rei Ciro, com o decreto do rei Ciro. O rei Ciro, né, que havia sido profetizado anteriormente sobre ele, que ele daria início a esta obra de libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. E este período é contado dentro das 2.300 tardes e manhãs. Esse início aqui, do período das 70 semanas, começou com o decreto do rei Ciro, né? E ali começou com a ordem de saída para a reconstrução de Jerusalém. A letra B, que outros decretos surgiram e quais não cumpriram as condições, os quais não cumpriram as condições especificadas da profecia. Esdras de 1 a 4, Esdras de capítulo 6 de 1 a 12, Neemias 2 de 1 a 8. Então nós podemos ver aqui nesse contexto histórico e bíblico, né, que vários decretos surgiram, mas nem todos, mas não tiveram o cumprimento da profecia, não cumpriram a profecia. Vários decretos feitos por Ciro, aqui o primeiro, depois por Dario. Dario mandou revisar, fazer uma pesquisa em toda a Babilônia, depois ele fez um decreto. O primeiro decreto de Ciro também não teve efetividade, e o segundo também agora do rei Dario. Ele decretou também, né, que o povo deveria sair para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir, então, Jerusalém. Mas esses decretos aqui, eles não tiveram efetividade, né? Foram apenas decretos que deram início ao movimento de libertação do povo de Israel, aqui da opressão de Babilônia. Não cumpriram as condições especificadas na profecia. Agora, letra C. Qual é o único decreto que cumpre a condição de restaurar todo o sistema da Judéia, incluindo o restabelecimento da autoridade religiosa e judicial, além do financiamento necessário para manter tudo isso funcionando? Esdras 7, de 11 a 26. Então, nós temos aqui, né, foi o decreto feito por Artaxerxes, o rei Artaxerxes, que ele então decretou. Foi emitido em 457 a.C., e esse decreto ele foi um decreto amplo, um decreto em que restabeleceu o reino de Israel, restabeleceu, né, o poder judiciário, vamos dizer, o poder executivo e o poder legislativo de Israel. Deu completa autonomia, né? Então foi o primeiro decreto verdadeiramente a dar autonomia completa ao Estado judeu. Por isso que é um decreto que cumpre todas as condições da profecia. Você encontra o decreto em Esdras 7, 12 a 26. Artaxerxes, o rei da Pérsia, publicou em sua forma completa em 457 a.C. No entanto, Esdras 6 e 14 afirma que a casa do Senhor em Jerusalém estava sendo construída, segundo o mandado do decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esses três reis, ao começarem, reafirmaram e completaram o decreto, deixando-no de acordo com a perfeição que a profecia exigia para marcar o início dos 2.300 anos. Tomando 457 a.C., sendo a data da conclusão e expedição do decreto, todas as especificações da profecia referente às 70 semanas se cumprem. Então nós temos aqui o decreto do rei Artaxerxes, que complementava o decreto do rei Dario e de Ciro, que foi o primeiro. E esse decreto, então, de Artaxerxes, ele cumpriu todas as condições para restaurar o reino de Israel e a reconstrução, então, de Jerusalém. E a partir daqui que é contada, então,
as 70 semanas, né? As 70 semanas sobre o povo de Israel, que é o início dos 2.300 anos, né? O período profético que logo após começaria e começou a obra do juízo investigativo. O segundo tópico vem nos falando o Messias revelado. Quando o Messias se revelou, mostrando que a 70ª semana havia começado, qual era a idade de Jesus quando essa linha do tempo começou? João 1 e 29 e 41, Mateus 3, 16, 17, Atos 10, 38, Lucas 3 e 23. Então nós temos aqui o batismo de Jesus, né? Cristo é apresentado por João Batista ao povo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado e logo que saiu das águas, o Espírito Santo baixou sobre ele como uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e em virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então temos aqui que Jesus começou, né? Começava, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo que se cuidava ser filho de José de Eli. Então nós temos aqui, quando começou a 70ª semana, quando ela já havia começado, a idade de Cristo era de quase 30 anos, tinha Cristo quase 30 anos quando começou, então, esse período profético. Profeticamente e historicamente, haveria 7 semanas, depois 62 semanas até o ungido, o príncipe, que é Cristo, né? Então, 483 anos depois do decreto do rei Artaxerxes, que autorizava e dava toda a autonomia para a reconstrução de Jerusalém e de Israel como Estado independente, soberano. Então, no ano 27, Jesus foi batizado e foi ungido pelo Espírito Santo. E ele então deu início à sua obra messiânica, à sua obra aqui nesta terra. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 25. Ou seja, 69 semanas, ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir dessa data, 483 anos se estendem até o outono do ano 27 depois de Cristo. Nesse ano a profecia se cumpriu. A palavra Messias significa ungido. No outono do ano 27, João batizou Jesus, que recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro declara que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Depois do batismo, ele viajou para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. A letra B. De que modo Jesus revelou essa profecia como sendo um aspecto-chave do seu ministério, Daniel 8 e 9, e do Evangelho Eterno, Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Hebreus 4, 15, 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós vemos aqui o trabalho de Cristo, uma mensagem que Cristo trouxe, né? Esse aspecto fundamental para o seu ministério. Jesus pregava para aquele povo, o povo de Israel, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão, falando que o tempo estava se cumprindo. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Crede no Evangelho.
Essa era a mensagem de Cristo. Jesus, então, trouxe essa mensagem importante, uma mensagem de arrependimento, tendo como base Daniel 8 e 9, mostrando, o tempo profético se cumprindo ali para aquele povo, literalmente. Mostrando também a obra que ele fazia diante do povo e diante de Deus. Então o povo deveria se apegar a Cristo, O povo de Israel, aceitá-lo como Senhor, aceitá-lo como Senhor que leva o povo ao trono da graça de Deus, como intercessor. O próprio Cristo enviou os discípulos com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o tempo de graça do povo judeu estava se cumprindo. E Cristo estava ali, mostrando a eles que ele era o único caminho que os levaria de volta a Deus. Essa mensagem se baseava na profecia de Daniel 8. Ao término do tempo, o período das 69 semanas descrita em Daniel 9, que se estenderiam até o Messias ou ungido, Cristo recebeu a unção do Espírito após João tê-lo batizado no Rio Jordão. Assim, a morte de Jesus estabeleceu o reino de Deus, que afirmavam estar próximo. Contudo, esse reino não era como tinham sido ensinados a crer, um império terrestre. As pessoas do tempo de Jesus estavam confundindo as coisas. Cristo veio estabelecer seu reino da graça para aquele povo. Mas o povo estava interpretando errado que seria um reino terrestre, que o Messias viria tomar o reino deste mundo e governaria sobre eles. Tampouco era aquele reino futuro e imortal que será estabelecido quando o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Conforme a Bíblia usa, a expressão reino de Deus indica tanto o reino da graça quanto o reino da glória. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono indica a existência de um reino. Em muitas das suas parábolas, Cristo usa a expressão reino dos céus para designar a obra da graça divina no coração humano. Então, Cristo estava ali mostrando o período de graça para aquele povo, que estava se cumprindo e que eles deveriam aceitar a ele, o Salvador, como o Messias enviado por Deus para a obra final diante daquele povo. Infelizmente, o povo judeu, como povo, rejeitou a Cristo e a porta da graça se fechou para esse povo. O terceiro tópico vem nos falando o cumprimento da profecia, com o que Jesus estava preocupado durante seu ministério e o que ocorreu exatamente no tempo indicado. João 7, de 6 a 8, João 19, 16 a 18, 20 a 30, João 20, 30 e 31. Irmãos, então, nesse período aqui, no cumprimento dessa profecia, Jesus, ele curava, ele pregava, expulsava demônios. Jesus estava levando a mensagem de arrependimento a esse povo. Jesus estava levando a mensagem de advertência e de conversão. E parte importante aqui do período das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos, se cumpriu aqui nesse período em que Jesus, então, ele foi entregue, a este povo. Esse povo o rejeitou. Cristo foi crucificado. Então, houve aqui a morte de Cristo se cumprindo, a profecia desse período. A morte de Cristo se cumpriu no tempo profetizado. Se nós estudarmos todos esses textos, nós vamos ver, e o contexto histórico, a morte de Cristo se deu exatamente dentro desse período profético, no período exato conforme a profecia havia estabelecido. O anjo revelou a Daniel a época da primeira vinda de Cristo e de alguns dos princípios ou dos principais acontecimentos relacionados com a obra da vinda do Senhor, do Salvador. 70 semanas, disse o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre
tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, 70 semanas, né? Foi esse período que foi estabelecido como tempo de graça para o povo judeu, para que fosse expiado o pecado da nação judaica. Mas aqui Cristo morreu, né, por ordem dos judeus, e eles rejeitaram o Messias. Mas exatamente como a profecia foi dada a Daniel, ela se cumpriu. Cristo veio na hora e de forma exatas, preditas pela profecia. O testemunho da Escritura se cumpriu em todos os detalhes do seu ministério. Ele havia pregado a mensagem de salvação e sua palavra era com autoridade. O coração dos seus ouvintes testemunhava de sua origem celestial. A palavra e o Espírito de Deus confirmam a comissão divina ao seu Filho. A letra B. Como essa profecia também revela o ano exato do cumprimento do restante dos 2.300 dias. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então nós vemos aqui, irmãos, ao estudarmos as profecias, nós podemos ver o fim das 70 semanas sobre o povo de Israel, que se deu no ano 34, né? Quando mataram Estevão. E a porta da graça se fechou para Israel, o tempo determinado, aqui pela própria profecia. Foi esse tempo de graça que foi determinado por Deus para o povo de Israel, para que fosse então feito a expiação pelos pecados. Mas aquele povo não se arrependeu dos seus pecados, aquele povo não se arrependeu de ter matado o Filho de Deus, aquele povo não se arrependeu do pecado de transgredir a lei do Criador, né? Então, o seu tempo de graça passou, o tempo determinado para a nação judaica, então se cumpriu nesse período aqui, né? No ano 34, com a morte de Estevão. Quando nós fazemos a conta matemática do período dos anos, dentro da profecia, nós encontramos o ano 34. A morte de Cristo, o próprio evento que os discípulos haviam considerado como a destruição final das suas esperanças, foi o que a confirmou para sempre. Embora ela tenha lhes trazido uma decepção cruel, foi o clímax da prova de que a crença deles estava correta. O evento que os encheu de luto e desespero foi o mesmo que abriu a porta da esperança para todo filho de Adão, e no qual se centralizam a vida futura e felicidade eterna de todos os fiéis de Deus em todas as épocas. Até ali, todas as especificações das profecias se cumpriram notavelmente. Sendo assim, o início das 70 semanas foi fixado, sem dúvida, em 457 a.C., e o seu fim no ano 34. Com base nesses dados, não há dificuldade para se encontrar o término dos 2.300 dias. Ao diminuirmos 70 semanas, 490 anos. Dos 2.300 anos, sobram 1.810 anos. Após o fim dos 490 dias, restavam 1.810 dias para o final. A partir do ano 34, 1.810 anos se estendem até 1844. Desse modo, os 2.300 anos de Daniel 8 e 14 terminam em 1844. O fim desse grande período profético, mediante o testemunho do anjo de Deus, o santuário será purificado. Ao fim desse grande período profético, então, né? Assim, o tempo da purificação do santuário, que quase universalmente se acreditava ocorrer na segunda vinda, foi definitivamente apontado. Então, nós vemos aqui, irmãos, quando, né, finalizou
o tempo de graça do povo judeu, no ano 34, com a morte de Estevão. Então foi dada essa mensagem agora para os gentios e restavam 1810 anos a partir desse momento, depois de 490 anos, né, de graça para o povo judeu, que foi finalizado então no período da morte de Estevão e quando começou a pregação do evangelho para os gentios. Então a porta da graça se fechou para o povo judeu, cumprindo então assim a profecia das 70 semanas de tempo de graça para o povo judeu. O quarto tópico vem nos falando entrada legítima. A letra A, o que é necessário para entrar na cidade santa, Apocalipse 21, 27, Apocalipse 22 e 14. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação, mentira e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Então vemos aqui, irmãos, o que é necessário, né, para entrar na cidade santa. Precisamos ter o livro, ter o nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Precisamos evitar a mentira. Precisamos viver uma vida na verdade, né? Tanto a mentira no sentido de mentir, falando palavras falsas, tanto no sentido de pregar doutrinas falsas ou viver falsas doutrinas, mas puramente o Evangelho. Assim, para entrarmos na Cidade Santa, precisamos de Cristo, aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, viver as suas verdades na nossa vida. Somente em Cristo nós temos o direito de termos o nosso nome mantido no livro da vida, no livro do Cordeiro. Precisamos ter um relacionamento íntimo com Cristo e assim viver uma vida incontaminada pelo Espírito. A morte de Cristo na cruz garantiu a destruição daquele que tem o poder da morte, o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá quem tente para o mal. A expiação nunca precisará se repetir e não haverá perigo de outra rebelião no universo de Deus. A perfeição humana fracassou no Éden, o paraíso da bem-aventurança. Todos os que desejam segurança na terra ou no céu devem contemplar o Cordeiro de Deus. O plano da salvação, manifestando a justiça e o amor de Deus, fornece uma eterna proteção contra a queda em mundos não caídos, bem como entre aqueles que serão resgatados pelo sangue do Cordeiro. A nossa única esperança é a perfeita confiança no sangue daquele que pode salvar perfeitamente todos os que vão a Deus por ele. Então, Cristo é a nossa perfeita segurança. Por meio de Cristo, nosso nome, não viveremos mais no pecado e o nosso nome estará no livro da vida. E assim viveremos uma vida de acordo com a palavra de Deus, guardaremos seus mandamentos, né? E teremos direito à árvore da vida. Só por meio de Cristo é que nós temos a legítima entrada no reino dos céus. A letra B, qual será a condição de todos os que entrarem na cidade santa? Efésios 5, 27, Isaías 43 e 25. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, irmãos, a condição que nós vemos aqui para entrar na Cidade Santa é que todos aqueles que entrarão na Cidade Santa serão irrepreensíveis diante de Deus. Mas isso vem de nós mesmos? Não. É por meio de Cristo, essa obra de ser irrepreensível, essa obra de não achar pecados ou defeitos, é porque Cristo tomou o nosso lugar e nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê o caráter de Cristo em nosso lugar.
e ele aceita o favor e os méritos de Cristo em nosso lugar. A obra que Deus faz, que Jesus faz em nossos corações, de cura, de restauração, de irrepreensão do pecado, né? É uma obra que nós só temos acesso tendo um relacionamento com Cristo. Só seremos achados irrepreensíveis diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. Então nós devemos a cada dia nos voltar para Jesus, tendo um relacionamento com Ele verdadeiro, né? Dia a dia é uma obra de santificação, é a obra de santificação. E assim a igreja será achada irrepreensível diante de Deus, cada pessoa. Todos aqueles que entrarem na cidade santa serão achados irrepreensíveis, mas pelos méritos de Jesus. Por isso nós devemos nos apegar a Cristo dia a dia. E em Cristo seremos mais que vencedores, irrepreensíveis diante do nosso Deus. O quinto tópico, o juízo investigativo também faz parte do Evangelho. A letra A, com uma mensagem sobre os 2.300 dias, e o juízo investigativo faz parte da mensagem do Evangelho a ser apresentada ao mundo. Apocalipse 14, 6, 7 e 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, sobre toda nação, língua e tribo e povo, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, irmãos, de 1844 para cá, Jesus passou no santuário celestial, do lugar santo para o Santíssimo, para fazer a obra de expiação, a obra do juízo investigativo, assim semelhante como acontecia no passado no santuário terreno, que é figura do santuário celestial. A obra de investigação, a obra de expiação que acontecia uma vez ao ano. E nós estamos vivendo nesse período agora de 1844 para cá, nessa obra de juízo investigativo, onde Cristo, nosso sumo sacerdote, faz expiação por cada um de nós, faz a mediação entre Deus e os homens. E como nosso advogado, ele apresenta o nosso caso diante do tribunal divino e faz a defesa do seu povo diante do tribunal divino. Nomes são aceitos e nomes são rejeitados, né? E precisamos pregar essa parte do Evangelho a todas as pessoas que já chegou o juízo de Deus. Que o período que nós estamos vivendo é um período em que estamos sob o juízo de Deus. Os nomes estão passando perante o tribunal divino, né? E precisamos então nos voltar mais e mais para Cristo, que é o único que pode nos salvar, o único mediador entre Deus e os homens. A obra do juízo iniciada em 1844 deve continuar até que o caso de todos seja decidido, tanto dos mortos quanto dos vivos. Ou seja, ela se estenderá até o fim do tempo da graça para a humanidade, visando o preparo dos homens para enfrentar o juízo. A mensagem ordena a todos: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui é a primeira mensagem angélica, né? A fim de se prepararem para o juízo. É necessário que os seres humanos guardem a lei de Deus. Essa lei será o padrão do caráter, será o padrão de caráter do juízo. Então, a lei de Deus é a base, né? É o padrão do juízo. Por isso, nós devemos viver hoje de acordo com a vontade do Senhor, em Cristo Jesus, buscando obedecer os seus mandamentos, porque a lei de Deus é o padrão, então, do juízo que acontece no céu, passando a vida de cada pessoa neste período em que vivemos. A letra B vem nos falando como o início do juízo, no outono de 1844, revela o cumprimento da purificação do santuário. Daniel 8:14, e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então nós vemos aqui o cumprimento da profecia, né? Nesse período em que nós estamos vivendo. Depois dos 2.300 anos proféticos, se iniciaria, né, o período de expiação, o período de purificação do santuário celestial, a obra do juízo investigativo. É o período em que nós estamos vivendo neste momento. Período de juízo investigativo, um período solene, onde o nome de cada pessoa
começou a passar diante de Deus, né? Primeiro dos mortos, depois dos vivos. E esse período de juízo investigativo começa pela casa do Senhor. A mensagem de salvação foi pregada em todas as épocas, mas a mensagem atual é parte do Evangelho que só poderia ser proclamada nos últimos dias, pois só hoje é chegada a hora do juízo, pois só hoje a chegada da hora do juízo seria uma verdade. Então, a hora do juízo investigativo, né, que começou de 1844 para cá, até o final da Porta da Graça, né? Até o final do fechamento da Porta da Graça. Essa é a verdade em que nós estamos vivendo nesse período. E devemos pregá-la como parte integrante do Evangelho eterno para a salvação das pessoas, para que elas possam compreender o trabalho de Cristo no santuário e assim se render a Cristo antes que seja tarde demais. A letra C. O que devemos fazer diante da solenidade do tempo em que vivemos? Marcos 13, 33, Apocalipse 3, verso 3, Apocalipse 22 e 11. O que devemos fazer diante da solenidade do tempo em que vivemos? Então, vivemos em tempo solene, irmãos. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 22 e 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja justificado ainda. Então, irmãos, diante desse período solene que nós estamos vivendo, precisamos viver em arrependimento, em confissão de pecado, nos voltando constantemente para a santidade, nos voltando constantemente para Cristo, né? Cristo, o nosso sumo sacerdote, Cristo, o nosso advogado. Somente Ele pode nos guiar, somente Ele pode nos salvar nesse período solene que nós estamos vivendo, né? Em que a vida de cada ser humano, começando pelos da casa de Deus, está passando, né, diante do tribunal divino. Precisamos estar em verdadeiro arrependimento, em contrição, assim como no passado o povo de Israel, naquele dia da investigação, uma vez ao ano, estava com o espírito contrito diante de Deus, né? Pedindo perdão pelos seus pecados. Assim também, nesses momentos solenes que nós estamos vivendo, no fim do tempo do fim, precisamos estar fazendo um autoexame, vendo como está a nossa vida e pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados e buscarmos o verdadeiro arrependimento que está em Cristo Jesus. E pela ação do Espírito Santo, Deus colocará então em nossa mente o verdadeiro arrependimento em nossa vida, né? E passaremos a ter uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Solenes são as cenas ligadas à obra final de expiação. Momentosos são os interesses nela envolvidos. O juízo está ocorrendo agora no santuário celestial. Essa obra está em andamento faz muitos anos. Breve, ninguém sabe com que brevidade ela passará para o caso dos vivos. Nossa vida será examinada perante a augusta presença de Deus. Quando a obra do juízo investigativo se encerrar, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. Então, irmãos, vemos aí a solenidade do tempo em que nós estamos vivendo, a solenidade da mensagem que está, né, sobre nós nesse momento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos voltar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos dê a sua graça e que possamos refletir nesta lição e assim alcançarmos a misericórdia do Senhor na nossa vida, hoje e para sempre.